Olá pessoal, paz de Cristo Jesus. Queria estar ministrando uma palavra para nossos corações que vai falar sobre você não parar o seu ministério, não parar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, independente das circunstâncias que você venha passar. E o exemplo foi os filhos de Corá, né? Como todo mundo sabe que lê Bíblia, os filhos de Corá foram os únicos que não morreram quando a terra se abriu, né, que engoliu todo aquele povo que estava com Corá, que se revoltou, né, contra Moisés e Arão. E os filhos de Corá foram os únicos que ficaram vivos. Mas por que eles ficaram vivos se eram filhos, né, de uma, vamos botar, de uma maldição, né, filho de um homem que estava indo contra o que Deus tinha, né? Qual era o propósito desses rapazes ficarem vivos, dessas pessoas continuarem vivas e Deus permitir isso? Livro de Números 26, versículo 11 fala assim: mas os filhos de Corá não morreram, né? Assim como eu acabei de falar. Livro de Crônicas, 1 Crônicas 6, versículo 31 fala assim, ó: estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Davi aqui já está dizendo dos filhos de Corá, já vai dizer, ó: estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício de canto. Ou seja, os filhos de Corá, eles vinham da linhagem de levitas, eram levitas, né? Assim como o pai. E Davi constituiu eles para esse ofício, né, na casa do Senhor. Ainda em 1 Crônicas 6, 32 fala assim, ó: e ministravam diante do tabernáculo presta atenção nisso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Quando essa palavra aqui fala que eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, sabe o que está dizendo isso aqui? O templo estava sendo construído por Davi, né? Como todo mundo sabe, quem terminou foi Salomão. Imagina o tempo, a quantidade de tempo que esses caras ficaram ali louvando, cantando, né? Agradecendo ao Senhor todos os dias. Imagina uma obra, tá? E algumas pessoas na frente dessa obra cantando louvores, sabendo que ali vai ser um lugar que vai ser separado para poder falar do amor de Deus, né? Que vai ser separado para a ministração da sua palavra, e a obra rolando solta, e esses caras simplesmente estavam exercendo o que era de costume deles, ou seja, o que era a raiz deles. Qual era a raiz deles? Levitas. Esse era o ministério deles. Então eles permaneciam naquela obra, cantando louvores ao Senhor, talvez até, creio eu, alegrando aqueles trabalhadores que vinham cansados, aqueles que muitas das vezes deviam estar tribulados, cansados, né, exausto daquela obra, né, pesada, sacrificante, né, e de repente os caras paravam e ouviam louvores saindo da boca desses rapazes que continuamente estavam ali, sendo que lá atrás, quando a gente fala de Números, a palavra diz que eles não morreram, mas Corá marcou a família, marcou eles, deixou uma marca sobre eles, uma marca de maldição, uma marca de pecado, né? Uma marca ruim sobre o fruto deles, né? Os que ficaram com uma marca. Ou seja, imagina você hoje com o seu vizinho ao lado, ele é um assassino, ele já matou 10 pessoas, ele já roubou, né? Ele já, talvez até já estrupou alguém,
E teu filho, só que ele tem um filho na casa dele, né? Ele tem uma criança na casa dele, um assassino, mas ele tem um filho dele na casa dele. E seu filho, o nosso filho, nos pede: pai, deixa eu brincar com o filho de Cicrano, deixa eu brincar com o filho do nosso vizinho, pai, sendo que o Senhor, nós sabemos que ele é um assassino, sabe? Ele é aquele que já roubou, já matou, e você sabe da história do cara. Como que você vai deixar teu filho ali brincar? Isso era o que os filhos de Corá passavam. Aonde que eles estavam era motivo de vergonha, era motivo de humilhação, era motivo de chacota, não ia dar para nada, porque o pai destruiu, né? Foi contra Deus, foi contra os princípios, foi, sabe? Então esses caras, eles foram crescendo em cima disso aí. Hoje a gente fala bullying, né? Mas imagina antigamente, né? Se antigamente o cara que era leproso, ele era escondido dentro de caverna, totalmente separado do povo, imagina esses caras convivendo no mesmo lugar que o povo e tomando, né, paulada em cima, martelada em cima direto, porque o pai errou. Imagina a mente desses caras, imagina o psicológico deles, né? Hoje a gente tem várias condições de a gente, né, se tratar e tal, mas imagina naquela época, né? E eles entenderam que eles eram de uma linhagem de levitas, cara. E o que segurou eles, a base deles, foi cantar ao Senhor. O que segurou eles de não sair daquele lugar ou fazer pior do que o pai e fazer diferente, continuar a descendência, continuar o futuro, mudar a história daquela família, foi eles continuarem, eles começaram a exercer o canto, mas sendo que nesse tempo aqui que eles estavam cantando, o templo não estava pronto, eles não estavam dentro do templo. A palavra diz que eles estavam diante do tabernáculo. A palavra não diz que eles estão dentro do tabernáculo, eles estão diante, ou seja, eles estão do lado de fora. Talvez as pessoas andando, passando e com vergonha, e tá lá os caras louvando ao Senhor e, pô, isso é balela, é mentira. Isso aí não presta para nada, tá mentindo, é igual o pai. E os caras, insistentemente, ali, anos se passaram, até que foi construído esse templo, né? Talvez os 80 anos passaram, né? E até que Salomão, como diz a palavra aqui, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Olha quanto tempo que se passou, esses caras passando humilhação ali e exercendo o ministério deles com louvor, né? Com garra, porque sabiam, entendiam aquilo que tinha posto, que o Senhor tinha colocado dentro deles. Não que o homem colocou, mas que Deus colocou no coração deles. Não, eles exerciam ali com garra, né? Talvez, creio eu, muitos dos dias de levantar e sem vontade, mas a força que vinha de dentro, né? Que era o ministério, explodia de tal maneira para poder botar para fora. E diz assim, ó, e estiveram segundo o seu costume, era o costume deles, no seu ministério, dependente da situação que eles estavam passando, eles não largaram aquilo que Deus colocou na vida deles, cara. Eles não largaram a marca que o Senhor colocou no coração deles, a marca que o Senhor separou para eles. Eles não olharam para as circunstâncias que eles estavam passando, a vergonha, a dificuldade, e correram não, eles permaneceram ali exercendo o ministério que o Senhor colocou na vida deles. Ainda em Crônicas, capítulo, versículo 37, fala assim, ó, olha quem estava lá, ó, filho de Taate, filho de Assi, que é da raiz dele, filho de Ebinazaf, filho de Corá. Eles que estavam lá na frente do templo, antes de começar a obra, quando começou a obra, quando a obra estava sendo levantada, eles estavam lá, cara. Eles estavam do lado de fora, passando vergonha, humilhação, mas exercendo o ministério. E muitas das vezes a gente passa por muita dificuldade na nossa vida, a gente joga o que Deus colocou no nosso coração para fora por conta dos nossos problemas que nós passamos. Ou seja,
O que o Senhor colocou no seu coração é para você exercer, dependente do vento que você está passando, dependente da dificuldade que você está passando. Exerça aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a marca que Ele colocou. Não foi a marca que o homem colocou, foi a marca que o Senhor colocou no seu coração e no meu coração. Então que a gente possamos ser como os filhos de Corá. Eles mudaram a história. E cara, foi sacrificante demais, porque foram muitos anos eles ali sem receber, vamos botar assim, um reconhecimento, como hoje a gente corre muito atrás disso, infelizmente, né? Eles não, cara, eles passaram anos, era para ter jogado tudo pro alto, cara, isso aqui não tá valendo de nada, isso aqui é loucura, mas não, cara, eles estavam fazendo para Deus, não era pro homem, eles não estavam fazendo para ninguém ver, não, eles estavam fazendo, cara, em prol de vidas, pela a continuidade da história, pela mudança, pelo aquilo que Deus colocou no coração deles. Eles entendiam, cara, quem era Deus, cara, sabe? A palavra continua lá em livro de Salmos 48:1, que é muito conhecida, inclusive esses dias eu coloquei até um vídeo cantando esse louvor, e eu bateu da onde que vem esse louvor, cara? Tá vindo de alguma palavra, mas onde que tá? E eu fui pesquisar e eu descobri que ela tá em Salmos 48:1, né? E ela fala assim, ó: grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Cara, eu fui pesquisar isso aqui, e a palavra diz que esse versículo, não só esse, como mais 11 versículos, 11 passagens de Salmos, 11 capítulos, 12 capítulos, na verdade, de Salmos, foram dados por Davi aos filhos de Corá. Nossa, talvez a gente lê Salmos e pensa que é o salmista, sim, como a gente sempre fala, Davi, mas, cara, foi os filhos de Corá mesmo. Esses caras, eu fui lendo, depois pesquisando, salmos que a gente fala e canta, como a corça anseia por água, assim minha alma anseia por ti, eles também. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, foram eles, cara. Aqueles que o povo passava e não davam nada por ele, aqueles que ficaram anos exercendo o ministério que Deus colocou, eles não se voltaram de jogar para o alto a marca que eles tinham dentro deles, cara, de louvar o Senhor. Família de levitas, cara, que adoravam o Senhor sem ter, cara, público, cara. Na verdade, eles tinham ao contrário, porque imagina, cara, você com uma certa maldição, um apontamento do homem, ou algo do tipo parecido, desses caras poderiam ter morrido e ter não exercido mais nada, cara. Ter simplesmente sumido, né? E não, cara, eles continuaram. E a palavra em Salmos 48:14, ela afirma isso. Olha como é que esses caras reconheciam Deus na vida deles, independente da circunstância. Olha como é que eles olhavam e entendiam que Deus tinha uma promessa na vida deles. Olha como é que esses caras entendiam o porquê eles ficaram vivos. Olha como é que esses caras entendiam que tinha um propósito do porquê eles terem ficado ali. Salmos 48:14 vai dizer assim, ó: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Meu Deus, eu vou ler de novo. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Eles não olhavam para as circunstâncias, eles não olhavam para o homem, eles não pararam.
porque eles entendiam que era Deus, que era para Deus, era Deus e Deus era para sempre na vida deles e que eles iam gastar a vida deles até o recolhimento. Então que a gente possa entender o seguinte: não paremos de exercer o ministério que foi nos dado. Desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu. Desde antes de você existir, antes de seus pais planejarem, né? Antes de você vir a ser o embrião na barriga da sua mãe, antes disso, Deus já sabia, já sabe a sua história toda. Deus já colocou uma marca dentro de você ali, confirmou com a vinda de Jesus. Então que nós continuemos a exercer, que nós continuamos a andar em direção ao alvo. Olha para o Senhor, olha para Deus e vai. Não importa o que estão falando ao seu redor, não importa se estão te apontando, não importa se estão torcendo para você cair, não importa se estão te apontando, te humilhando, não importa se cantam coisas para te atormentar, não importa se olham para você querendo te afunilar, não importa. Importa é a marca que Deus tem no seu coração. Importa é a marca que Deus... Por que você está vivo? Cara, a gente tem que entender o seguinte, olhar e nesse tempo aí, ó, que a gente está passando aí, já meses de pandemia, por que você está vivo? Por que você está exercendo? Por que você está dentro de uma igreja? Por que você está buscando? Por que você continua insistentemente na presença do Senhor? Por quê? Por que sua vida, ao seu redor está tudo destruído e você está permanente ali? É porque você entendeu, é porque você entende o que Cristo, o que Deus colocou na sua vida, né? Então que essa palavra fique no nosso coração. Se esses caras parassem, se depois você tiver um tempo, dar uma olhadinha na árvore genealógica desses caras aí, Eucana, um dos filhos de Corá, Samuel, o grande profeta Samuel. O grande profeta Samuel é uma linha direta de Corá. Ele é descendente direto de Corá. O profeta Samuel, que ungiu Davi, que depois estava formando o templo, e os filhos de Corá estavam ali na frente. Você tem noção disso? Olha quanto tempo. Não largaram o ministério que Deus colocou no coração deles. Então que assim fique no meu coração, no seu coração, que nós possamos avançar, contribuir para o reino, sim, passar por cima de tudo. Não importa, não estou dizendo de homem, não estou dizendo de carne, estou dizendo de a gente exercer, porque o espírito maligno, porque o diabo está para destruir tudo. E a gente está aqui para acrescentar o reino. A gente não quer tomar frente de ninguém, a gente não precisa fazer como Corá, a gente tem que simplesmente exercer, fazer como os filhos dele fizeram. Então que essa palavra fique no nosso coração, que Deus nos abençoe, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida e da oportunidade que Ele me deu de estar vivo, como eu entendi que há um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que essa tarde fique marcada no seu coração, amém?